Boa noite a todos e todas. Como de praxe, né, vamos continuar nossas jornadas virtuosas. Hoje teremos o professor Vando Miranda, que trará como tenho certeza, uma belíssima apresentação. O Grupo Virtus, né, como é apresentado, é um grupo de pesquisa composto por pessoas de diversas vertentes de pesquisa, né? Somos professores, advogados, policiais, é bem diverso. E as jornadas é justamente um elo que tenta buscar um debate em comum, aprendizado, debate, mesmo reflexões sobre diversos temas relacionados à segurança pública, direitos humanos e defesa social. Vou passar já a palavra para o professor Vando, para que ele possa se apresentar, falar a sua jornada, né? O que trouxe ele até esse tema, que eu vou falar já para vocês. Mas como antes eu gostaria de fazer uma breve apresentação do professor e depois ele fica à vontade também para fazer adendos ou me corrigir se estiver errado. Bom, professor Wander Miranda, ele é doutor em ciências, tem mestrado em ciência política, é bacharel e licenciado em ciências sociais, todas pela UFPA, é especialista em gestão estratégica em defesa social pela Universidade Estadual do Pará, especialista em atividade de inteligência e gestão de conhecimento pela Escola Superior Madre Celeste. Suas áreas de pesquisa giram em torno da segurança pública, atividade de inteligência, defesa nacional, educação, neurociência e desenvolvimento humano, ciência e tecnologia, direito e sociedade, desenvolvimento social e políticas públicas, meio ambiente e sustentabilidade. Tem experiência na docência no ensino superior, no Instituto de Segurança Pública do Estado do Pará, a Universidade Federal do Pará, Faculdade da Amazônia, Faculdade Cosmopolita e a Faculdade Madre Celeste. A sua atuação profissional a Secretaria do Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará. É também pesquisador de grupos de pesquisa, o Observatório de Estudos de Defesa da Amazônia, Projeto Metrópole, da UFPA, e ERGAN, pesquisadores da Amazônia. É membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, na cadeira número 70 de Mário Barato. É também amigo pessoal e parceiro de pesquisa do nosso querido Bob Reis, que nos indicou, que nos apresentou ele aqui, que sou muitíssimo grato. Professor, você fica à vontade para expor o que você trouxe, as suas ideias, se apresentar também, se achar necessário. Você tem uma margem de 30 minutos, variando entre 10 para mais ou para menos, fica à vontade para se expor. Nosso tempo assim, de debate é mais ou menos 1 hora, mas a partir da sua exposição, começando no debate, pergunta se os colegas tiverem, e continuamos o debate pelo menos até umas 8, 8 e 10, ou a depender também do horário de cada um, podemos permanecer mais ou menos. Professor, fica à vontade. Obrigado novamente pelo seu aceite em participar do Jornadas Virtuosas. E a palavra é sua. Muito obrigado, professor João, muito obrigado pelo convite. Do que você falou, assim, a coisa mais importante é amigo do professor Bob. Essa é a coisa mais importante que tem. Afinal de contas, através das amizades, criamos redes, criamos pontes, e assim nós vamos construindo conhecimento em um país onde ser acadêmico é um desafio. Ser pesquisador, então, é um desafio ainda muito maior. Um país onde a gente tem ainda uma carência muito grande de pesquisadores e ainda assim numa área de segurança pública, numa área relacionada à atividade de produção de inteligência, produção de conhecimento, uma área relacionada com inteligência de segurança pública, que durante muito tempo ela foi rotulada e recebeu um estereótipo. O estereótipo era aquele estereótipo de que era o X9, de que era o Araponga, de que era aquele grupo que estava destinado apenas para fazer uma investigação sobre determinadas pessoas. A gente não conseguiu ainda, como uma herança do que aconteceu durante o regime militar, dissociar a atividade de inteligência sendo antes, atividade de produção de informação, depois, atividade de inteligência, enquanto uma atividade de Estado. E aí, o convite do professor João, eu preparei a apresentação em 3 momentos. O primeiro momento, a gente vai discutir o que é a atividade de informação, a atividade de produção de conhecimento, a atividade de inteligência, por um viés histórico. Origem dela, como ela se construiu. Depois a gente vai trabalhar o elemento Brasil, como ela se construiu como uma inteligência, atividade de inteligência civil,
que ela é diferente da atividade de inteligência militar, tem uma diferença entre os dois, até o tempo em que elas chegam no Brasil, para a gente discutir um pouco sobre o aspecto da atividade de inteligência de segurança pública, quais são os desafios, quais são as oportunidades que se colocam na nossa frente. E aí eu preparei um material e já deixei à disposição para que o professor João pudesse colocar disponível no grupo, para que vocês possam realmente ter todo o acesso a esse material que a gente vai passar. Bem, busquei trazer essa parte da identidade. Professor João, está aparecendo direitinho? Tá sim, perfeitamente. Ok, então a gente vai discutir o uso da atividade de inteligência nas ações de segurança pública, desafios e possibilidades. Bem, quando a gente discute o aspecto de atividade de inteligência, antes de mais nada é necessário que a gente possa diferenciar dois conceitos que são fundamentais: o conceito de informação e o conceito de inteligência. Esses são os dois pilares que nós temos dentro da atividade de inteligência. Tudo que vai vir depois, seja atividade de inteligência, atividade contra-inteligência, segurança orgânica, segurança ativa, todas as demais variações que nós temos relacionadas à produção de conhecimento, ela vem espelhada dessas duas informações básicas. Então, o Westman ele vai definir para a gente um conceito de informação. E informação ele define como fenômeno conhecido, fato dado, algo acontecido. A informação ela é interessante para a gente porque ela está ligada estritamente ao passado e não ao futuro. Quando nós falamos desse aspecto da informação, nós olhamos para a informação e buscamos dela um quadro mais abrangente possível, um quadro que possa dar uma visão mais próxima do que aconteceu, de um determinado fato, da produção de uma informação sobre algo que está específico. A ABIN, em 2016, no seu Manual de Inteligência, ela vai inclusive definir o que é informação como conhecimento sobre eventos passados ou presentes, resultante do raciocínio da expressão. O que se quer com a informação, nesse caso, é um estado de certeza que o profissional de inteligência ele visa buscar. Nessa primeira parte, a gente já tem uma visão, uma reflexão muito filosófica nesse ponto sobre o que é essa informação, que ela lida com o passado e com o presente, que ela é instantâneo. Então, tudo que está ligado a uma informação, ela representa um passado e um presente imediato. Como o professor acabou de falar sobre o meu currículo, isso foi uma informação que foi coletada. E essa informação ela pode ser trabalhada depois para diferentes naturezas. Então, a informação ela é um dos elementos centrais que nós temos para a nossa análise. Então, a informação ela é a nossa matéria-prima. Ela é aquilo que vai dar origem ao processo de inteligência. E o que é inteligência? Inteligência, a definição dela, a produção da inteligência é feita a partir da informação já processada. Então, o que significa? Nós temos diferentes bancos de dados de informação. E esses diferentes bancos de dados, após um processo de análise, um processo de descarte, um processo de montagem de cenário, ele vai dar para a gente um quadro, um cenário muito mais próximo de uma realidade. Então, uma das principais atribuições da atividade de inteligência, ela é reduzir o quadro de incerteza. Qualquer tomador de decisão, seja na área de segurança pública, seja na área de defesa, seja na área do Estado como um todo, ele precisa de informações que sejam claras, objetivas e de qualidade. Essas informações que elas vão auxiliar o processo decisório, elas vão reduzir um estado de incerteza sobre algo, para que a gente possa tomar decisões muito mais
pontuais, muito mais específicas. Daí a gente tem uma grande definição sobre inteligência. Que a atividade de inteligência, ela é uma atividade de Estado que ela é destinada para assessoramento. Ela vai assessorar o tomador de decisão. Então, como uma atividade de Estado, ela está direcionada para que um tomador de decisão, seja na Secretaria de Segurança Pública, na Polícia Militar, Polícia Civil, seja governador, seja o presidente da República, eles necessitam que essas informações sejam trabalhadas e transformadas em um produto. E esse produto é o conhecimento. Esse produto que ele é produzido, ele serve especificamente para, além do processo decisório, como já falei, ele serve para identificação de ameaças e oportunidades. Ameaças como a organização de uma facção criminosa, Comando Vermelho, PCC e suas filiais. Como é que elas estão estruturadas dentro de um território? Quem são os seus líderes? Quem são os elementos que estão relacionados pela distribuição? Quais são as rotas? Aonde ela passa? E aí você já pode perceber que a atividade de inteligência ela se assemelha muito à atividade de investigação. Não é à toa que a atividade de inteligência e a investigação policial são irmãs. Elas têm a mesma origem, que é o quê? Produzir uma informação, produzir um conhecimento específico. A diferença de uma para outra é que a informação ela vai levantar cenários e vai apontar o que pode acontecer em um cenário de ameaça e em um cenário de oportunidade. Já a investigação, ela vai agir pós o acontecimento. Ela vai atribuir as autorias para um determinado fato. Mas elas sempre estão juntas. A inteligência, ela tem uma capacidade de fazer o assessoramento, seja a nível estratégico, tático e operacional. A atividade de inteligência, ela está para assessorar, para produzir um conhecimento sobre todas as realidades possíveis que possam acontecer. Como, por exemplo, a atividade de inteligência relacionada à gestão penitenciária, identificação das lideranças, identificação dos apenados, identificação se eles têm algum tipo de filiação com facções criminosas, o levantamento deles, sobre com quem eles se relacionam, quem estabelece as suas redes, e aí a gente começa a montar cenários. Essa é uma das grandes ações que nós temos da atividade de inteligência. E ela se coloca no mundo atual como um grande produtor de conhecimento sobre cenários de incerteza. Não é à toa, quando nós analisamos o que está acontecendo na Europa, principalmente os cenários da guerra da Ucrânia com a Rússia, era algo que os especialistas militares, logo quando a Rússia invadiu a Ucrânia, no dia 24 de fevereiro de 2022, todas as expectativas, todos os cenários se colocavam que a Rússia iria vencer a Ucrânia num processo de 2, 3, 4 semanas no máximo. Os mais pessimistas colocavam um cenário de 2 meses. Mas o que nós percebemos? Que a Ucrânia está conseguindo se manter. E ela mudou todo um cenário de guerra. A Rússia ela entrou nesse cenário com uma visão de blitzkrieg, uma guerra relâmpago. E essa guerra, depois ela se tornou uma guerra de mobilização, na primeira fase dela. Hoje, uma guerra de atrito, mas uma guerra de característica híbrida. Uma guerra onde você tem ações de profissionais de inteligência dentro do território ocupado pelos russos, fazendo a identificação de
pontos de oportunidade para o ataque das forças ucranianas. O maior exemplo que nós tivemos foi o que aconteceu na última sexta-feira, quando uma base, principal base de poder da tropa naval russa, ela foi destruída. Tanto foi destruída que o impacto foi tão forte que eles estão demolindo o prédio. E foi pela primeira vez em 80 anos que nós tivemos um oficial altamente graduado do exército russo morrendo em um conflito. Mas como foi possível isso? Você pode colocar diversas a utilização, como os ucranianos estão mostrando para a gente, que não é somente um blindado pesado que tem um potencial de balançar a coeficiente de gravidade de poder de uma guerra. Um pequeno drone de uma fabricação de nossa realidade, 1.200, R$ 2.000, ele pode destruir uma máquina de guerra extremamente cara. E quem fez a marcação do alvo, seja do submarino, seja da nau capitânia, seja da base, foi uma equipe de inteligência do exército ucraniano que estava infiltrada dentro das fronteiras russas e fez a marcação por satélite, com laser identificando os alvos para ter a precisão do ataque. Inteligência, ela sempre esteve presente do Estado. A busca de informação, a busca de saber um porquê é algo que está ligado diretamente à nossa natureza. Então, nesse ponto, a gente percebe que essa construção sobre o que é a inteligência, como essa inteligência ela está relacionada à produção de conhecimento, ela tem a sua origem em um manual que foi escrito 400 anos antes de Cristo. Esse é o primeiro grande manual que nós temos sobre arte militar, táticas militar e especificamente sobre a produção de conhecimento oriundo da espionagem. E a gente está falando da arte da guerra. A arte da guerra, no seu 13º capítulo, ele é dedicado exclusivamente às questões de obtenção de informação. Então, o Sun Tzu, ele traz para a gente uma reflexão que ela é bastante relevante para a nossa realidade. Sun Tzu, ele cita: só o soberano iluminado e os comandantes habilidosos que forem capazes de recrutar homens inteligentes como espiões realizarão grandes tarefas. E quando ele está falando sobre o aspecto de homens inteligentes, ele está falando especificamente de homens que possuem habilidades específicas, seja de avaliação de cenário, seja de poder se infiltrar dentro de uma sociedade, buscar informações de maneira ostensiva ou de maneira velada. Sun Tzu, ele traz algo que é um parâmetro para os estudos de defesa e os estudos de segurança pública. Se você conhece o seu inimigo, conhece a si mesmo, eu não preciso temer o resultado de nenhuma batalha. Mas se eu me conheço e não conheço ao meu inimigo, para cada vitória eu vou ter uma derrota. Mas se eu não me conheço e também não conheço ao inimigo, eu vou perder todas as batalhas. É o conhecimento. Então, quando vou trabalhar a questão de estudos militares, teoria da guerra, teoria dos fundamentos da atividade de inteligência, com toda certeza, Sun Tzu, ele é uma das obras fundamentais para a gente começar a compreender o que é a atividade de inteligência e como ela se coloca à nossa frente, enquanto uma atividade que ela tem um objetivo específico, levantamento de informação, identificação até mesmo das nossas vulnerabilidades e a identificação de oportunidades de ação. É um conceito da guerra que ele veio para a segurança pública.
Sun Tzu, ele traz essa tipografia. E aqui eu tenho as 5 categorias de espiões que são levantados na obra A Arte da Guerra. Espiões locais, que são recrutados dentro do território do inimigo. Agentes internos ou infiltrados, que são recrutados dentro da administração do inimigo. Agentes duplos, que são aqueles os espiões recrutados, que são identificados e que eu posso tentar dobrar eles para que eles possam servir de agentes duplos, nesse caso, busca informação e leva informação. Os agentes dispensáveis ou agentes mortos, que são os agentes de desinformação, que é aquele cara que eu vou plantar uma informação nele para que ele leve uma informação equivocada. Normalmente, esses agentes dispensáveis são os agentes que serão mortos pelo inimigo, pois eles estão praticando a desinformação. E, por último, ele fala dos agentes indispensáveis, que são homens da nossa própria fileira, que são treinados para a busca de informações. E aqui eu tenho que perguntar uma coisa para vocês. Professor João, me diga aí quem é, na sua opinião, o melhor agente secreto que nós temos. Seja de cinema, de literatura, seja lá do que for. Quem é o melhor agente secreto que nós temos? 007? Eu tô por fora. Ele é o pior. Sabe por que ele é o pior? Porque eu sei a identidade dele, sei o nome dele, sei o tipo dele, sei como ele opera, sei qual é o serviço de inteligência que ele opera, sei que ele tem a autorização para matar. Então, ele não tem as características que são necessárias de um agente de obtenção de informação, que é ser discreto e imperceptível. O melhor agente secreto é aquele que nós nunca vamos saber quem é. É por isso que a medalha de honra para as pessoas que estão relacionadas com atividade de inteligência chama-se a medalha do soldado do silêncio, que é alguém que não aparece, que trabalha nas sombras, que trabalha em um cenário onde não existe o preto e o branco, mas sim diferentes tonalidades de cinza para poder ler uma realidade. Então, o melhor agente sempre é aquele que não aparece. Bem, então Sun Tzu, ele aparece para a gente como um dos maiores pilares, não somente para a área de inteligência, para a área de gestão, para a área de logística, para a área de estudos de defesa, estudos de ataque, o uso de comunicação. Ele é uma obra que ela foi pensada especificamente para o cenário de guerra. Mas não é somente nisso. A gente vai perceber que dentro de texto do mundo judaico-cristão, nós também temos fortes referências à atuação de inteligência. Como, por exemplo, quando a gente vê no livro de Números da Bíblia, Números capítulo 13, e aí ele fala nos versículos 17, 18 e 19. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envie homens que espiem a terra de Canaã. Quando ele fala envie homens que espiem a terra de Canaã, ele está dando uma missão de espionagem. Ele está dizendo para que Moisés recrute homens que serão enviados para uma terra para fazer o levantamento de informações. E logo mais adiante ele vai dizer: de cada tribo de seu país envie um homem, sendo qual o maioral entre eles, ou seja, o homem mais habilidoso, sejam habilidades de idioma, habilidades de defesa, habilidades de ataque, uma pessoa que ela tenha uma capacidade de entrar em um local e rapidamente se camuflar dentro de uma realidade. E logo em seguida, nos versículos 18 e 19, nós temos os objetivos da missão, os objetivos que estão relacionados com o produto do conhecimento que deve ser levantado.
E aí observem, e vede que a terra que o povo que lhe habitam, se é forte ou fraco, ou seja, se os exércitos são fortes ou são fracos, se aquele povo existe uma motivação forte ou é fraca, se são poucos ou se são muitos, se habitam em terras boas ou más. Se a terra for má, para que eu vou invadir? Mas se a terra for boa, isso me dá uma motivação a mais. E as cidades, se elas são fortalezas bem estruturadas, muradas, com uma defesa, ou se elas são arraiais, são fracas. Nesse capítulo, você percebe exatamente uma operação de inteligência, com objetivo, com foco e com metas a serem desenvolvidas. E durante a Bíblia, você tem vários outros relatos que demonstram o uso de espiões para buscar informações. Mas um dos grandes pontos que nós temos está relacionado sobre a cultura greco-romana. E aí eu até poderia expandir um pouco mais, até mesmo para a concepção da cultura macedônica. Quando a gente vai observar as guerras gregas e romanas, o papel da busca pela informação, ele se destaca. E aí a gente tem, desde os clássicos, como Eneida, como a Ilíada e a Odisseia, com várias passagens relacionadas à busca de informação. E Aristóteles ele traz para a gente uma reflexão nesse ponto que ela é extremamente importante. Todo homem, por natureza, deseja saber. Saber, essa frase ela pode ser lida como um elemento busca de conhecimento, desenvolvimento cognitivo, mas para a área de inteligência, ela está relacionada com a coleta, a busca de informação. E Aristóteles, ele também se envolveu, tal qual como vários homens de sua época, em cenários que envolviam conflitos nas guerras hoplitas. Então, a história grega ela é marcada por vários exemplos. Talvez o exemplo que seja mais emblemático para a gente é a Ilíada de Homero, aonde a Ilíada ela narra para a gente uma ação de inteligência que se destaca. A ação de inteligência que ela está relacionada ao Ulisses, o rei de Ítaca. E o que é interessante, esse próprio conceito da guerra de Troia, ela serviu tempos depois para a construção dos arquétipos dos super-heróis modernos, como, por exemplo, Batman, a Mulher Maravilha, Aquaman, o Super-Homem, todos esse panteão que está da DC, eles têm uma contrapartida lá na Ilíada. Zeus como Super-Homem batível, Mulher Maravilha como as Amazônidas, Aquaman como Poseidon, o Flash como o Mensageiro e o Batman como Ulisses. E o que eles têm em comum? Nenhum dos dois tem grandes poderes, mas eles têm um senso crítico extremamente forte, que é uma das características da atividade de inteligência. E a Ilíada, ela nos narra que Ulisses, após perceber que aquele cerco que já durava 10 anos, ele poderia se estender por mais tempo e que as tropas gregas elas estavam extremamente desgastadas, já desmotivadas e sem condição, ele pensou em um estratagema. E esse estratagema ele levantou informações e essas informações foram de fundamental importância para criar um plano estratégico. E esse plano estratégico envolvia o cavalo de Troia com a introdução de um conceito que está muito ligado com as operações militares. Uma força especializada. Uma força que tinha um objetivo único. Ser inserida dentro da barriga do cavalo para entrar no muro de Troia e depois, mesmo correndo o risco de serem mortos, serem incendiados, serem esquartejados sem ter a possibilidade de defesa, que eles
no momento oportuno, descessem da barriga do cavalo e abrissem os muros, os portões de Troia. Este era o objetivo. E aí o que é que você percebe? Tanto na Ilíada, ela tem duas coisas que são fundamentais para a estratégia militar. Uma operação de inteligência planejada, executada e com a coleta de informação destinada, e uma operação especial, como ela é colocada. Alexandre Magno, ou Alexandre III, ou Alexandre o Grande, ele foi um dos responsáveis pela expansão do Império Macedônico, o império que está relacionado com a destruição do mundo grego pós as guerras com os persas e a destruição de uma cultura dos tebanos. E Alexandre, grande parte do seu sucesso militar se deu pela a utilização de técnicas de inteligência, técnicas relacionadas à obtenção de informação, técnicas relacionadas a análises de cenário e tomadas de decisão. Então, quando a gente estuda as diversas estratégias militares que foram desempenhadas por Alexandre, elas até hoje são exemplos de como a obtenção de informação de inteligência ela é de caráter vital para o Estado. E, por fim, Júlio César. Júlio César, político, militar romano e escritor, dentro da sua obra De Bello Gallicus, onde ele faz uma análise sobre toda a campanha militar na região da Gálica, hoje França, ele traz para a gente bases sobre a inteligência militar, bases que até hoje elas são usadas, seja no campo da segurança pública, seja no campo da defesa. E elas são usadas e muitas vezes sem dar o devido crédito ou mesmo sem ter o conhecimento. Júlio César ele vai estabelecer os percussatores, os exploradores e os especuladores. Quem são essas três categorias? Os percussatores eles são homens que vão a 1 a 5 quilômetros à frente de qualquer exército. Qual é a função deles? Levantar informação sobre riscos. Quando a gente fala sobre os percussatores dentro da área da segurança pública, quando eu falo sobre a segurança de VIPs, como, por exemplo, a segurança do governador, eu tenho sempre um grupo que ele vai na frente para sondar o cenário. Já os exploradores, eles já vão a uma distância mais profunda, eles chegam até próximo à linha do inimigo para buscar informações sobre a realidade do exército inimigo. E já os especuladores, eles estão atrás da linha do inimigo, estão muitas vezes no território do inimigo, levantando informações sobre a realidade política, econômica do inimigo e, inclusive, identificando pessoas que possam ser recrutadas como espiões para servirem o exército adversário. Então, a história grega, a história romana, ela traz vários exemplos para isso. Passando desse momento, nós vamos para o processo do renascimento dos estados modernos. E nesse processo de renascimento, eu vou destacar três personalidades que elas são fundamentais para nós compreendermos a atividade de inteligência enquanto uma atividade de Estado. Primeiro, Cardeal Richelieu, secretário de Estado francês. Cardeal Richelieu, ele tinha uma frase que é muito emblemática. Uma das razões do Estado é o conhecimento sobre o outro. E o Richelieu, ele criou um gabinete a qual ele fazia a busca ostensiva de informações em correspondência. Ele tinha um gabinete que criava desinformação
para ser disseminada contra os seus inimigos. Especificamente, aí eu posso colocar a Inglaterra, ou outros que se colocassem na posição para tentar derrubar o monarca. Cardeal Richelieu ele criou vários sistemas de cifras e criptas para embaralhamento de informações. E estas bases elas serviram durante muito tempo para garantir a segurança de correspondência do Estado. Walsingham, Sir Francis Walsingham, secretário de Estado da Inglaterra, tinha uma frase que era muito emblemática, que era: nada é mais perigoso do que a segurança. Por quê? Porque quando nós nos sentimos seguros, nós baixamos a nossa guarda. E o Walsingham, ele é atribuído a ele a honra de ser considerado o pai da atividade de busca, coleta e análise de informações moderna, o pai dos serviços secretos modernos, até mesmo o pai da atividade de inteligência. Por quê? Ele foi o primeiro a sistematizar uma ação de busca de informação contínua do Estado. Inclusive, é atribuído a ele a criação dos serviços diplomáticos. E aí, em termos de geopolítica, a gente costuma falar que todo diplomata ele é um espião, mas nem todo espião ele é um diplomata. A carreira da diplomacia ela está relacionada com o segredo, ela está relacionada com a busca, coleta de informação. Todo diplomata ele é um analista em potencial que faz análise de cenário sobre um país alvo, seu país que ele foi destacado para trabalhar, seja como secretário, adido, diplomata, mas também para buscar informações de forma ostensiva. Então, Walsingham, além dele criar as representações diplomáticas como nós temos hoje, ele criou uma grande cadeia de uma rede de busca de informação na Europa, inclusive garantindo a integridade física e a integridade de correspondência das representações diplomáticas na Europa. Mesmo modelo que nós temos hoje que os países aderem, que os países respeitam. Por fim, nós temos Napoleão Bonaparte. Napoleão ele estabeleceu um grande padrão de inteligência nas guerras napoleônicas, a qual ele estabelece os Mansions, que são um órgão específico para busca, coleta de informação e neutralização das ameaças internas. É pela primeira vez que nós vamos ter, dentro do campo da história da inteligência, os órgãos de inteligência direcionados para a ameaça interna de dentro da nação. Mas Napoleão também vai criar uma estrutura que ela é muito comum das Forças Armadas e das Forças de Segurança Pública, que são os estados maiores, que têm a função de gestar, de planejar, e principalmente ele vai criar o quartel-general administrativo, fator de logística e de administração do Exército. Bem, dentro desse conceito, ela vai evoluindo até nós chegarmos na Segunda Guerra Mundial. E quando chega na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos duas guerras que aconteceram ao mesmo tempo. Uma, a guerra, aquela que nós somos acostumados a ver em filmes, a ler em livros de história, as mobilizações, as batalhas, o dia D, a guerra relacionada ao que nós vimos, mobilização de exércitos e ações de grande escala. Mas existe uma segunda guerra que ela é pouco conhecida, uma guerra que ela foi travada pelos serviços secretos
de informação. E aqui nós podemos destacar a Gestapo, nazista, OSS, Oficial Strategic Service dos Estados Unidos, o NKVD, que é o Comissariado do Povo para Assuntos Internos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Militar Intelligence, a inteligência militar, seção 5 e seção 6. A seção 5 ela é interna, atuando dentro da Inglaterra, e a seção 6 ela é a externa. Ou seja, professor João, 007, James Bond, seção 6 do MI6. E serviços de informação do exército japonês. Interessante para a gente, quando a gente fala sobre o exército japonês, que tudo o que aconteceu em Pearl Harbor foi levantado em base de informações de cartografia, de aeronaves que passavam, mas também de turistas japoneses que eram orientados para irem a determinadas partes da ilha do Havaí para bater fotos, para bater o maior número de fotos. E essas fotos elas foram utilizadas para a identificação das embarcações que deveriam ser atingidas pelos kamikazes, mas também para a identificação da realidade do exército norte-americano no Havaí. Duas coisas merecem grande destaque nesse cenário da Segunda Guerra. Além do teatro europeu, que precisou de informações quase que em tempo real, e aí se destaca Alan Turing na Inglaterra com a máquina Enigma, a máquina Enigma dos alemães, e como Alan Turing ele criou toda uma tecnologia para quebrar essa informação. E essa informação que ela foi quebrada logo no início dos anos 40, ela foi mantida sigilosa pelo exército inglês, para que os alemães não tivessem como modificar o seu código de criptografia. As guerras de desinformação, então, elas se estabeleceram como uma das grandes frentes do cenário da Segunda Guerra Mundial. Mas, com toda certeza, uma das operações de inteligência que mais se destaca... Desculpe. Uma das operações de inteligência que mais se destaca nesse cenário é a Operação Miss Meat. Seria uma tradução como carne moída, aonde você teve a configuração de um oficial da Marinha inglesa, o Capitão Carlos, que nunca existiu. Ele é o que nós chamamos, dentro da atividade de inteligência, de uma história cobertura. Foi criado um personagem, foi criado toda uma história sobre ele, para que ele servisse de um objeto para desinformação da Gestapo. E quando nós falamos da Gestapo, quando nós falamos de um serviço de inteligência, um serviço de informação nazista, a gente está falando do serviço que era o mais avançado da época. Tanto é que na construção da Operação Miss Meat, poucas pessoas tinham conhecimento da operação. Inclusive, uma das pessoas que tinham conhecimento era o general Dwight Eisenhower. E ele, por ter conhecimento da operação e saber da importância, ele assinou de punho uma informação equivocada, uma informação que ela foi de fundamental importância para que os alemães retirassem parte do seu efetivo militar da região de Marrocos e ali servisse como a primeira cabeça de ponte para a invasão da Europa, o que depois vai se dar como dia D. E, por sinal, o dia D também se utilizou de grandes operações de informação, de desinformação, inclusive com a configuração do Exército Fantasma, que foi comandado pelo general Patton,
um general 4 estrelas norte-americano. Então, Segunda Guerra Mundial, ela se destaca dentro desse cenário. Até que nós chegamos ao contexto de Segunda Guerra, da Guerra Fria e da oposição entre duas grandes agências de inteligência que elas vão influenciar o cenário mundial como um todo. Estados Unidos de um lado, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas do outro lado, CIA, Agência de Inteligência Norte-Americana, e a KGB do outro lado. Então, o que nós percebemos? Que essa bipolarização ideológica, política e militar, ela se deu também no campo da obtenção de informação, desinformação, espionagem em larga escala, seja do projeto Trinity, que vai dar origem ao Manhattan, à explosão das bombas atômicas, ao caso Roosevelt, que é Rosenberg, que é um dos casos mais emblemáticos de vazamento de informação estratégica de projetos nucleares norte-americanos para os russos. Então, aqui eu tenho um grande paradigma. E aí, olhando para esse ponto, nós vamos ter as 3 grandes matrizes dos serviços reservados. A primeira grande matriz que nós temos são os serviços reservados de defesa. Aqui é uma nomenclatura bem interessante para a gente, porque até o início dos anos 90, eu poderia dizer que eram os serviços reservados de guerra, mas depois dos anos 90 mudou. Os ministérios de guerra dos países, eles foram diluídos e no seu lugar surgiu os ministérios da defesa. O Brasil é um exemplo desse. Então você tem aqui no Brasil o Ministério da Defesa, assim como você tem vários outros departamentos de defesa espalhados pelo mundo. A segunda grande matriz que nós temos são os serviços reservados ligados à diplomacia e à política internacional, que são a política em si, a busca de informação, as representações diplomáticas, os adidos, o campo da geopolítica e o campo das relações internacionais, compreendendo que relações internacionais e geopolíticas são coisas distintas, não são a mesma coisa. A geopolítica, ela é muito mais relacionada a uma configuração de um poder mais duro, mais proativo. Já as relações internacionais, ela já tem uma coisa muito mais do campo político e ideológico para atuação. E, por fim, nós temos os serviços reservados ligados à segurança interna ou inteligência interna. Os serviços reservados à segurança interna de um país ou à inteligência interna, a inteligência de segurança pública, tiveram a sua origem lá com Napoleão Bonaparte, na Revolução Francesa, mas eles vão se intensificar, eles vão se ampliar intensamente no processo pós-Segunda Guerra Mundial, com o processo de descolonização, com o processo da Guerra Fria. E aí a gente começa uma discussão que ela vai focar em alguns pontos que são bem interessantes para a gente. Como é que a produção do mundo ela está relacionada hoje? E hoje, um dos maiores problemas de segurança e até mesmo focado para a proteção dos direitos individuais das pessoas, até que no Brasil nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, leis que buscam proteger os nossos dados íntimos, os nossos dados que estão nos nossos computadores de mão, hoje se coloca como um dos maiores desafios para o Estado. E aí nós temos a espionagem de Estado, tanto é que nos Estados Unidos você tem a privatização da atividade de inteligência. E como é que se dá essa privatização? Nos Estados Unidos eu tenho a CIA, que ela é responsável pela espionagem ou
produção de conhecimento além das fronteiras dos Estados Unidos, ou seja, ela só tem autorização para atuar fora do território americano. Internamente, quem faz isso é o FBI e diversas outras agências que são vinculadas ao FBI. E, no campo privado, os Estados Unidos criaram a NSA. E a NSA ela ficou muito famosa com o caso Sloat e com os casos que estão relacionados ao Wikileaks e principalmente ao vazamento de informações estratégicas do governo brasileiro, no caso do pré-sal, dentro do governo da Dilma Rousseff. Então, a inteligência de Estado ela é considerado algo vital numa geopolítica que ela se baseia no soft power e no poder brando. E quando nós olhamos para esse soft power, nós estamos falando de quê? De um poder que está relacionado à diplomacia, à cultura. Ele está relacionado a um conceito que nós temos hoje da evolução de guerra, que é o conceito de guerra híbrida, que é quando eu uso da cultura, uso de redes sociais, uso de diversos meios para influenciar uma população contra um determinado grupo político, ideológico, ou simplesmente para fazer um processo de alienação dela. Já o hard power, o poder duro, ele está relacionado com as ações econômicas e as ações militares. Então, aí a gente fala sobre guerra. E o conceito que mais envolve hoje sobre a questão da defesa e segurança é o conceito de guerra híbrida. E aí nós percebemos que essa guerra híbrida ela não é uma guerra somente a nível de Estados-nações. Ela é uma guerra que ela influencia a segurança pública. Quando você tem facções criminosas que têm órgãos internos de inteligência que fazem o levantamento das principais tomadores de decisão do sistema de segurança pública, que faz a identificação de policiais, militares, civis, agentes de segurança como um todo, que vão entrar nas suas listas de salve, nas suas listas de morte, a qual eles fazem a identificação da rotina desse agente de segurança pública, fazem o levantamento da onde ele mora, fazem o levantamento do horário que ele sai, do horário que ele entra, para que, finalmente, em um determinado ponto, eles possam deflagrar uma operação de eliminação desse agente sem correr risco. Então, hoje, é basicamente impossível a gente falar de uma inteligência que ela seja exclusivamente do Estado. O Estado possui a sua inteligência. O Estado brasileiro tem a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, possui o SISBIN, possui o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública. Cada órgão de polícia possui os seus departamentos de inteligência. Polícia Civil tem os seus departamentos, tem os seus núcleos, tem as suas divisões de inteligência. Polícia Militar tem as suas P2, assim como o Exército tem a EB2, a Bombeiro tem BM2. Então, o que você percebe? As segundas seções, seja da área de segurança pública ou da área de defesa, não produzem um conhecimento que seja hoje uma exclusividade do Estado. Facções criminosas produzem, sim, muito conhecimento. E conhecimento que é colocado contra os agentes de segurança pública. Mas não é uma realidade somente brasileira. México, a gente tem exemplo de vários grupos criminosos, entre eles os Zetas, que se utilizam de serviços internos de inteligência para a identificação de seus alvos. E para ficar mais emblemático para a gente, como esse conceito de guerra híbrida ele está relacionado num cenário muito maior, Elon Musk.
Elon Musk, ele contou em sua biografia, que deve ser lançada nos próximos dias, como ele cortou o sinal de satélites para impedir que os ucranianos atacassem a frota russa. Lógico, isso aqui depois foi analisado, percebeu que o Elon Musk ele colocou isso como uma, entre aspas, para se colocar como um protetor dos direitos humanos, dizendo que não era um alvo legítimo, mas desde o primeiro momento o sistema de satélite de Elon Musk ele é utilizado de maneira gratuita pelos ucranianos para fazerem os seus ataques. E aí nós falamos de uma cyberguerra, de uma guerra de coleta de informação, coisa que os russos aprenderam duramente que nunca se vai para uma guerra com celular, nunca se vai para uma guerra com WhatsApp. Os americanos aprenderam isso durante a guerra ao terror. Hoje, você tem sistemas de criptografia exclusivo dos órgãos de segurança pública que devem ser utilizados. E aí, uma das coisas que a atividade de inteligência traz para a gente, dentro da área de segurança pública, seja Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, departamentos, sistemas penitenciários, uma das coisas que devem ser mais preservadas, mais protegidas, são as comunicações. As comunicações, elas são um dos maiores calcanhares de Aquiles que nós temos dentro do campo da criação de uma cultura de segurança orgânica dentro dos órgãos. Bem, e o que é que nós temos no Brasil? Como é que surgiu a atividade do serviço reservado no Brasil? Nós temos uma data para isso. E aqui nós vamos falar sobre a atividade de busca, coleta de informação civil. Por que a civil? Porque a de defesa, a relacionada com o Exército, com a Marinha, logo depois com a Aeronáutica, após a Segunda Guerra Mundial, são órgãos de busca e coleta de informação que vieram com a herança portuguesa. Quando chegaram no Brasil a Marinha Portuguesa, que depois ela vai virar a Marinha Imperial, o Exército Português, que depois vai virar o Exército Imperial, eles já trouxeram da Europa uma cultura de busca e coleta de informações para as suas ações. Guararapes é um exemplo que nós temos de utilização de ações de inteligência para o planejamento de emboscadas. Mas a nível civil, a nível de governo civil, a atividade de informação, a atividade dos serviços reservados, ela vai ter a sua origem em 1927, com a criação do Conselho de Defesa Nacional do então presidente Washington Luiz. A finalidade que o Washington Luiz, quando ele cria esse conselho, seria já de analisar um conceito que se viu durante a Primeira Guerra Mundial e de criar um conselho que pudesse oferecer ao presidente da República informações, análises, discussão de cenários específicos para o tomador de decisão. Mas, nesse momento, as autoridades que foram destacadas para esse conselho não tinham habilidades e competências necessárias para desenvolver ações que pudessem realmente servir de assessoramento do presidente. Elas acabavam falando as coisas que o presidente queria ouvir. Tanto é que, em 1930, você vai ter o golpe que vai derrubar o Washington Luiz e vai conduzir Getúlio Vargas ao poder. Getúlio Vargas, em 1934, e aí nós já estamos falando já do final do governo provisório, início do governo constitucional, ele vai criar o Conselho Superior de Segurança Nacional, que não ia muito além do Conselho de Defesa Nacional.
era um pouco mais estruturado, tinha uma ação um pouco mais política, mas que não conseguia sair da capital brasileira, ou seja, não saía do Rio de Janeiro. Até que em 1937, já com o Estado Novo, Getúlio Vargas ele vai criar o Conselho de Segurança Nacional. E quando ele cria esse Conselho de Segurança Nacional, ele vai criar, juntamente, o Ministério da Guerra, com o general Eurico Gaspar Dutra, e o Departamento de Polícia Federal, com Felipe Miller. O Conselho de Segurança Nacional, o CSN, ele tinha como principal objetivo enfrentar o inimigo interno. E aí, nesse caso, nós estamos falando especificamente sobre os movimentos de doutrina ideológica socialista e comunista. A Olga Benari, Carlos Prestes, estão todos dentro desse cenário. Esse serviço ele vai seguir todo o processo da década de 30, 40, 50, processo da Segunda Guerra Mundial, processo relacionado à saída de Getúlio Vargas, a morte de Getúlio Vargas, até que o seu sucessor, o Juscelino Kubitschek, ele vai criar o CIF, o Serviço Federal de Informação e Contra-Informação Brasileiro. E este serviço ele já foi idealizado pelo, então, na época, o tenente-coronel Golbery. E quando este serviço é criado, em 1956, Golbery de Couto, ele já pronunciava que este serviço federal de informação e contra-informação, ele já nascia morto. Ele já nascia com prazo de validade vencida. Por quê? Porque era um serviço que não possuía capilaridade. Era um serviço que estava presente efetivamente em 4 unidades federativas: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Só. Você não tinha informações da região norte, você não tinha informações do sul, você não tinha informações do que acontecia no Brasil. Então, o Golbery já falou que este serviço ele nasce morto porque ele não possuía capilaridade e o Estado não estava disposto a bancar um serviço que tivesse realmente uma estrutura nacional. Foi somente com o golpe de 1964, através da Lei 4.341, que foi criado, já desenhado e estruturado pelo Golbery, o Serviço Nacional de Informação. E esse Serviço Nacional ele traz um diferencial de todos, que é a sua capilaridade. Dentro do SNI, ele vai agregar as divisões de segurança e informação e as assessorias de segurança e informação, que eram destinadas à coleta de informação a nível de Estado e a nível de municípios. E essas informações elas tinham um sistema de circulação extremamente rápida que levavam para o SNI informações sobre situações, conjunturas, grupos políticos e pessoas envolvidas dentro das ações. Nesse mesmo cenário, você vai ter também a agregação ao SNI do Centro de Informação do Exército, do Serviço de Informação da Marinha e da Secretaria do Serviço de Informação da Aeronáutica. Observem que, quando a gente está falando de todos esses órgãos que existiram sobre serviço reservado no Brasil, a gente está utilizando a palavra informação. Por quê? Porque a informação está ligada a um fato passado ou a um presente em desenvolvimento. Ela não trabalhava com a prevenção, ela não trabalhava com análise de cenário.
ela não trabalhava produzindo conhecimento para que o tomador de decisão pudesse tomar uma ação estratégica. Isso vai se desenrolar dentro do Brasil até o processo de redemocratização. Quando então o presidente da República, José Sarney, ele chama o Golbery e pede para o Golbery reestruturar o SNI para uma realidade democrática. Mas Golbery não teve tempo para isso. Durante a sucessão de Sarney e a posse de Fernando Collor de Mello, o SNI ele foi extinto, muito mais por uma questão pessoal do presidente Collor com a história dos Marajás e principalmente pelo ato do Sarney ter batido a porta do Palácio da Esplanada na cara do presidente eleito Collor. Na verdade, não foi o Sarney, foi o diretor do SNI, que numa análise aconselhou o Sarney a não ser fotografado com Collor. Um dos primeiros atos que o Collor faz assim que ele assume, ele extingue o SNI e cria a Secretaria de Assuntos Estratégicos em 1990. Esse foi um dos mais duros golpes na produção de informação nos serviços reservados, nos serviços de informação brasileiros. De uma hora para outra, o SNI ele deixou de existir e os seus órgãos foram todos descontinuados. O que significa isso? Grande parte da produção de conhecimento da repressão que se deu nos anos de regime militar, os militares que atuavam no SNI, que eram do Exército, pegaram todas as suas pastas e voltaram para a caserna. Assim foi com Marinha, assim foi com Aeronáutica, assim foi com diversas outras forças. E isso vai ter um desdobramento quando a gente vai ter, no início dos anos 2000, o estabelecimento da Comissão da Verdade. E a Comissão da Verdade ela vai ter como um de seus maiores obstáculos a identificação, categorização e dos documentos produzidos durante esse período da nossa história. Bem, nesse contexto, você vai ter, em 1992, uma subsecretaria de inteligência. E aqui a gente já percebe que não era nem uma secretaria, já era uma subsecretaria e inteligência, ela já começa a pegar um contexto internacional, principalmente um contexto relacional que já está no reflexo do final da Guerra Fria, da queda do Muro de Berlim, da dissolução da União das Repúblicas Socialistas e a tomada das CEI, da Comunidade dos Estados Independentes, e aonde o Pentágono, aonde Langley, aonde a CIA, ela começa a exercer uma maior ação nas inteligências, serviços de informação da América Latina, orientando para substituir o I de informação para inteligência. E assim, em 1999, surge a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e o Sistema Brasileiro de Inteligência, o SISBIN. Quando eles surgem, com a Lei 9.883, que é o marco para a gente sobre atividade de inteligência no Brasil, elas vão definir a atividade de inteligência como a atividade de inteligência pode ser definida como atividade que objetiva a obtenção, a análise, disseminação do conhecimento dentro e fora do território nacional sobre fatos e situações de imediato ou potencial influência sobre o processo decisório e as ações governamentais, e sobre a salvaguarda e a segurança da sociedade brasileira. Então, o decreto, no seu artigo 2, ele traz duas coisas que são extremamente
relevante para a atividade de inteligência, que depois ela vai ter o seu desdobramento na inteligência de segurança pública. Ela discute a atividade de inteligência enquanto uma atividade de produção de conhecimento e a atividade de contra-inteligência enquanto uma atividade de salvaguarda da informação produzida. Então, aqui eu tenho dois elementos. Enquanto a atividade de inteligência ela produz conhecimento, a contra-inteligência ela vai guardar o conhecimento. E aqui eu tenho que deixar até uma coisa bem clara. Das duas, eu sou muito apaixonado pela atividade de contra-inteligência. Contra-inteligência relacionada à segurança orgânica, relacionado a como a segurança orgânica ela pode servir para sistemas de proteção do Estado, uma inteligência mais ativa, relacionado à segurança de diferentes setores. Tanto é que eu ajudei a contribuir aqui no Estado do Pará com o Corpo de Bombeiros na construção do primeiro manual de segurança orgânica do Brasil, de uma instituição, Corpo de Bombeiros, e depois a gente levou a construção, muita parte do conceito de inteligência para a construção dos planos, tanto algumas orientações na Senasp, que ela estava trabalhando com o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social para os próximos 10 anos, que é um fruto do Sistema Único de Segurança Pública, da Lei 13.675, que vai discutir sobre a construção da segurança pública, e o Plano Estadual de Segurança Pública do Estado do Pará, para 10 anos. E aqui nós vamos, a partir do momento em que a BIM e o Sistema Brasileiro de Inteligência eles são estruturados, percebe-se que existe uma necessidade muito grande de reestruturar os sistemas regionais, os sistemas estaduais de inteligência. Por quê? Porque até então não existia uma comunicação dos estados quanto à segurança pública. O que isso significa? Eu vou avançar um slide, mas eu quero voltar nesse aqui depois. Eu vou avançar um slide para a gente falar sobre isso aqui. A escalada de violência no Brasil. Quando nós falamos sobre essa escalada no Brasil, é interessante que a gente possa compreender que não existia no Brasil, até 2018, uma política pública, ou seja, uma política de Estado para a segurança pública. A segurança pública ela era compreendida como uma estrutura feudal. O que era essa estrutura feudal? Cada estado fazia a sua segurança pública. E os estados quase nada ou pouquíssimo dialogavam com os outros estados, seja nos seus limites, sejam com questões de operações que envolvessem a cooperação de agências. A segurança pública, durante a história do Brasil, seja nos seus primórdios lá, com a colônia, passando pelo Império, passando pelo processo de proclamação da República, seja nos anos de Getúlio Vargas, seja nos anos do regime militar, seja no processo de redemocratização, ela sempre foi feudal. Cada estado cuidava da sua situação. Um dos marcos que realmente está relacionado com uma análise, uma mudança disso, foi o que aconteceu durante o regime militar com a segurança pública, a qual ela passou a compor uma grande parte da estrutura do SISBIM. E nesse conceito, a segurança do SISBIM não, do SNI. E nesse conceito, os órgãos de segurança pública passaram a produzir informação sobre o que acontecia internamente para alimentar o Serviço Nacional de Informação. E nesse contexto, um dos maiores inimigos internos, e aí aquela discussão que nós discutimos, que os órgãos reservados estão relacionados para enfrentar o inimigo interno,
foi a guerrilha urbana e depois a guerrilha rural. Esses dois marcos, eles serviram como um dos grandes, na palavra de Golbery, um dos maiores inimigos para o regime. Então, Golbery, ele fala, na biografia dele, que quando ele esteve na frente do SNI, ele encarou a questão da guerrilha urbana e da guerrilha rural como uma situação de guerra. E como uma situação de guerra, ele deu uma resposta, e uma das suas respostas foi a neutralização desses seus inimigos. O cenário internacional mudou, a própria repressão ela não conseguia atuar de maneira mais rígida como ela atuava no início dos anos 60 e anos 70, e aí você vai ter a configuração dos presos políticos. E esses presos políticos eles vão ser mandados para um presídio, e esse presídio, lá da Ilha das Cobras, ele vai ser como uma das bases embrionárias do Comando Vermelho. E o Comando Vermelho ele vai se instalar já no final dos anos 70, anos 80, se reestruturando em territórios, principalmente em territórios periféricos, em território de favela do Rio de Janeiro. Do lado de São Paulo, você vai ter a criação do primeiro comando da capital, o PCC, e esses grupos, nos anos 90, vão começar a fazer um processo de integração, vão começar a integrar as suas ações. Mas esse processo de integração ele vai se tornar muito mais evidente na segunda metade dos anos de 1990. Tanto é que o governo federal ele vai estabelecer as bases para a criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, em 1997. E um dos principais objetivos da SENASP foi a necessidade de integração dos órgãos de inteligência estaduais. E aqui a gente não está nem falando ainda sobre a lei a 13022, que ela vai dar base das guardas municipais, e que hoje se discute muito um processo de fomentação e orientação de serviços de coleta de informações nos municípios via guarda. Isso é uma discussão para outro momento. Mas a SENASP ela nasce com dois objetivos primordiais. O primeiro, ser um centro que ele vai fornecer formação e capacitação para que seja criado protocolos, para que os órgãos possam falar a mesma língua, para que eles possam ter os mesmos modus operantes. E o segundo ponto foi a integração dos seus órgãos de inteligência interna, para que a inteligência ela possa ser compartilhada. Bem, nesse cenário que você já tem um enfrentamento dos grupos criminosos, o Estado já percebe que existe uma necessidade de integração, nós tivemos uma grande onda de ações das facções criminosas contra agentes de segurança pública, em 2006. E aí se percebeu que a integração dos órgãos de inteligência era vital e que, principalmente, havia a necessidade de produção de conhecimento estratégico sobre a realidade dessas facções no Brasil como um todo. Com a eleição do Brasil como sede de Copa do Mundo e das Olimpíadas no ano 2017, logo em seguida, em 2018, passa por um processo de pacificação do Rio de Janeiro para receber a Copa de 14 e as Olimpíadas de 2016. Esse processo de pacificação ele foi responsável muito por espairar uma concentração de crimes e das ações dessas facções criminosas que estavam concentradas Rio e São Paulo para o resto do Brasil. Se a gente colocar isso dentro de um mapa, a gente vai conseguir perceber que com essas ações da morte dos agentes, a eleição e o processo de pacificação, vai se iniciar um escalonamento das ações criminosas, passando pelo Nordeste,
interior, aliás, interior de Minas Gerais, Nordeste, até chegar na região Norte, caracterizado bastante pela situação do assalto a vapor e as ações relacionadas com o novo cangaço. Bem, após os Jogos Olímpicos, percebe-se que há uma necessidade de criação de uma política nacional. E assim, em 2018 foi promulgado a Lei 13.675, que ela vai estabelecer o Sistema Único de Segurança Pública e a Política Nacional de Segurança e Defesa Nacional. Esses, tanto a política como o plano, eles vão ter capítulos específicos para fomentar as ações de inteligência. E dentro dessas ações de inteligência, o SISBIN ele vai estabelecer, seu artigo 2, as bases para o subsistema de inteligência de segurança pública e como há esse processo de integração. E aqui nós vamos perceber que a atividade de inteligência de segurança pública, a ISP, ela é caracterizada pelo exercício permanente e sistemático de ações especializadas para identificar, avaliar, acompanhar ameaças reais ou potenciais nas esferas de segurança pública, basicamente orientadas para a produção e a salvaguarda de conhecimentos necessários para subsidiar os governos na tomada de decisão, para o planejamento e execução de uma política de segurança pública e das ações para prever, prevenir, neutralizar e reprimir atos criminosos de qualquer natureza que atentem à ordem pública. Percebe-se que, na definição da inteligência de segurança pública, ela está completamente casada, relacionada, interligada com o conceito de inteligência da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. A gente pode perceber que ela é produção de conhecimento, o crime é dinâmico, então ele tem que ser permanente e sistemático. Identificação de ameaças, identificação de oportunidades, avaliação de cenários para oferecer para o tomador de decisão bases necessárias para que ele possa articular uma política de segurança pública que ela seja muito mais eficiente. E aí você vai perceber que o subsistema de inteligência da Senasp, ele traz os Ministérios da Justiça, o Departamento de Polícia Federal, Departamento de Receita Federal, COAF, Ministério da Defesa, Ministério na época era o Ministério de Integração Nacional e Defesa da Casa Civil, os núcleos estaduais, que aí você tem os órgãos de segurança pública como um todo, e o Gabinete de Segurança Institucional da ABIN. Essa configuração ela teve alterações há pouco tempo. Mas essas escaladas, como o cenário ele se modificou e como ele se coloca após 2018, ele traz ainda grandes desafios para a gente. Que desafios são esses? Como pensar uma estrutura de inteligência, uma estrutura de produção de conhecimento que ela seja direcionada, focada para a produção de conhecimento estratégico de Estado. E não como um dos maiores problemas que se apresenta na nossa história de inteligência, não ser usada como um elemento político. Daí a questão que a atividade de inteligência ela tem que ser reconhecida enquanto uma atividade de Estado. Ela tem que ter mecanismos que possam garantir que ela esteja a serviço de garantir os preceitos democráticos, de um Estado democrático de direitos, e
direitos humanos, que ela possa ser direcionada para a proteção da sociedade e não de grupos específicos. Esse é um dos maiores desafios que nós temos para pensar uma segurança pública de Estado. Para pensar uma segurança pública com inteligência, nós temos que pensar em formação, nós temos que ter um quadro de profissionais de inteligência com formação continuada e, especificamente, evitar um processo que é muito comum dentro da polícia militar, como no corpo de bombeiros, uma rotatividade, que é, a gente entende que o oficial superior ele passa por diversos estágios dentro da instituição, e um desses estágios é o chefe de inteligência. Então, eu conheço várias situações em que foi colocado como chefe de inteligência ou da Polícia Militar, ou da própria Polícia Civil, ou até mesmo do Corpo de Bombeiro, pessoas que não tinham conhecimento do que é atividade de inteligência, não tinham amor pela atividade e estavam lá apenas para cumprir o seu plantão, o seu turno. E isso traz um problema muito sério, pois a atividade de inteligência em segurança pública ela tem que ser contínua. Nós não temos que estar inventando coisas novas, nós temos que pegar a roda que já foi inventada e aprimorar ela, para que ela rode mais rápido, para que ela busque informações mais rápido, para que ela possa ter sistema de análise muito mais rápidos. Então, um dos grandes desafios que nós temos para a inteligência de segurança pública, formação profissional. Pessoas que sejam formadas e destinadas para aquela atividade de um longo prazo. Depois, investimento em tecnologia e compreender que o estado da arte dessa tecnologia hoje ele é o ponto máximo que nós temos, mas que daqui a algumas semanas ele pode ser substituído e que dentro da área de inteligência, avaliações de tecnologias que elas sejam semestrais, anuais, elas sejam feitas para que nós tenhamos uma inteligência muito atual, pois o crime ele está se modernizando. O crime ele está buscando todo o tempo inovações. Então, os órgãos de segurança pública, os órgãos relacionados à inteligência, devem também estar buscando essas inovações. E o que está acontecendo nesse momento na guerra da Ucrânia, que sirva também de experiência para que a gente possa observar como as tecnologias estão sendo utilizadas nesse cenário. E para mim, fica muito claro, quando eu analiso esse cenário, de que a guerra na Ucrânia, hoje, nada mais ela é do que um grande laboratório, um grande campo de teste para o desenvolvimento de armas, desenvolvimento de metodologias, o desenvolvimento de aplicações de tecnologias possam ser utilizadas em um conflito maior. Especialistas em guerra do mundo inteiro estão analisando a guerra da Ucrânia. E, na minha avaliação, a guerra da Ucrânia hoje, ela está para a gente como a guerra civil espanhola esteve para a Segunda Guerra Mundial, um campo de teste. Então, meus amigos, eu gostaria de finalizar aqui a minha fala com vocês, deixando uma frase de Clausewitz, que ele fala sobre esse reflexo sobre inteligência, sobre corpo, como isso trabalha na ação de Estado. Para alcançar a vitória, devemos concentrar nossas forças no centro de poder e movimento do inimigo, seu centro de gravidade. E esse centro de poder, esse centro de movimento do inimigo, ele pode ser atingido com produção de conhecimento, com análise do inimigo, conhecimento do inimigo, produção de conhecimento de segurança pública
mas, acima de tudo, no atual cenário que nós estamos, com a utilização de técnicas de guerra híbrida como um elemento de desestabilização do Estado. No mais, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, dialogando, conversando sobre esse tema, que é um dos temas a qual eu tenho um grande carinho, uma grande atenção sobre isso, e que é uma das áreas que eu acredito que ela, bem orientada, bem desenvolvida e com a participação da sociedade, ela tem a somar para que nós possamos construir um Estado democrático realmente que seja eficiente em suas bases e que possa garantir os direitos e os deveres da sociedade. Mas, muito obrigado. Professor Vando, obrigado. Obrigado demais em nome do grupo pela excelente exposição. Nossa, estou cheio de perguntas aqui, cheio de ideias, cheio de coisas. Você foi muito bom desde o início ao final. Acho que pegou pela mão mesmo, para um leigo como eu nessa área, por exemplo, para entender de fato o que as ações de inteligência, né? Como é que é aplicado na prática, o que é, como foi historicamente utilizado. Muito bom mesmo, muito bom. Eu tenho várias questões que poderia trazer agora, mas como nós passamos um pouquinho do tempo, né? Eu vou abrir para uma ou duas questões, se alguém tiver, porque aí instiga mais, né? E finalizamos. Já novamente parabéns pela palestra, muito boa a sua fala. Então abrimos, peço que sejam sucintos, né? Direto, certo, Rosana. Se tiver mais alguém, fazemos logo duas, três perguntas e mandamos para o professor desenvolver. Fiquem à vontade para perguntar. Rosana, professor Sandro. Pode falar, Rosana, depois eu falo. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Primeiramente, professor, parabenizar. É um assunto de interesse meu. Eu estou na atividade de inteligência de segurança pública há 16 anos, pela Polícia Militar de Pernambuco. Sou professora da Senasp também, na área de inteligência e uso de segurança da informação. E em alguns cursos de formação também no Brasil. E recentemente estive fazendo a primeira especialização em inteligência e segurança pública na Academia da Polícia Federal. E tive contato com vários doutrinadores de inteligência, faço parte hoje de alguns grupos na área de estudos de inteligência na cooptação de crime organizado e terrorismo. Eu queria fazer apenas algumas observações quanto a conceitos próprios até de inteligência, é uma parte que tem me inspirado bastante, estou construindo um artigo falando sobre segurança pública, segurança nacional, referidos à atividade de segurança de informação, e segurança e inteligência de segurança pública. Primeiramente, que a segurança pública ela está relacionada à atividade de inteligência, ela está para a atividade de inteligência, assim como a segurança nacional está para a atividade de informações. Então, uma vez que a contextualização, como o senhor bem frisou aí, né, e eu gostaria apenas de fazer um adendo de alguns teóricos de inteligência nacional e de inteligência de segurança pública, de quebra também, que é o Sherman Kent e o Washington Platt, que são considerados, né, grandes teóricos da atividade de informação e, consequentemente, de inteligência de segurança pública, de onde vai advir. E aí, como o senhor estava falando aí sobre o SISBIN, né, o Sistema Brasileiro de Inteligência, e o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública, o SUSP. Particularmente, eu sou especialista pela Universidade Federal na área de Ciência Política, Universidade Federal de Pernambuco, e tem um conceito na ciência política, que o senhor bem sabe, os colegas também certamente sabem, de insulamento burocrático. A questão do insulamento burocrático na formação das origens da ABIN, uma vez que a ABIN, ela, em conceito e informação, ela é remanescente do Sistema Nacional de Informações e de uma introdução direta de conceitos militares e, consequentemente, de defesa nacional e defesa de inimigo interno. Ainda, né, formadores ali da escola do período de guerra nos anos 50, eu queria que o senhor eu queria saber a sua opinião a respeito disso, sobre esse conceito necessariamente do insulamento burocrático. O senhor realmente acredita, porque eu assim penso e tenho estudado um pouco a respeito. Tenho um grande amigo que é doutor em ciência política e também oficial da ABIN, que discutimos bastante sobre isso,
esse conceito de isolamento burocrático na formação da ABIN ainda como um empecilho muito grande para o crescimento e, na verdade, uma conceituação mais ampla do que é o serviço de inteligência, uma vez que a gente, no Brasil, ainda faz uma separação muito grande, como, por exemplo, as polícias estaduais, elas não fazendo, elas só fazendo os níveis de segurança, de inteligência tática e operacional, uma vez que, a depender da produção de conhecimento, nós podemos fazer também, e fazemos, de inteligência estratégica e política. Então, eu queria saber do senhor sobre esse conceito de isolamento burocrático na formação da ABIN, se o que é que o senhor pensa sobre isso? Rosana, é um tema que ele é extremamente, posso dizer uma palavra, para quem é de dentro do órgão, para quem é de dentro da parte de inteligência, ele é bastante delicado. O que a gente percebe? Não somente essa herança que ela ainda vem, tanto do regime militar, tanto é que eu diferenciei os serviços reservados civis e o da origem militar, que ela traz essa concepção. Mas eu posso dizer assim, a gente ainda está muito embrionário na construção de um serviço que seja realmente civil, que atenda às prerrogativas do ponto civil, cortando de vez esse cordão umbilical com a questão de defesa. A gente tem que compreender que a inteligência de defesa, que ela está relacionada com a questão das Forças Armadas, ela tem um objetivo específico, ela tem uma métrica específica de atuação. A inteligência civil, para assessorar a presidência da República, seja pelo Gabinete de Segurança Institucional da presidência, seja para a BIM, como ela vai trabalhar isso contra uma inteligência de Estado e uma inteligência política também, ela é outra matriz. Agora, a inteligência de segurança pública, ela tem uma matriz diferenciada também. O que a gente não pode é ficar pegando esses conceitos e trazendo, não, porque defesa não joga para cá, mistura, que a gente acaba confundindo muito mais do que contribuindo, e ainda existe toda uma herança do regime militar, que faz com que, por exemplo, uma boa parte de uma classe política desconheça inteiramente o que é inteligência de Estado e confunda inteligência de Estado com inteligência política, ainda pior que inteligência política, inteligência partidária. E toda vez que a atividade de inteligência ela foi confundida com inteligência partidária e ela não foi dado o devido valor e orientação dela, nós entramos em cenários de crises profundas no Brasil. 1930, o próprio processo de impeachment do Fernando Collor de Mello e o processo que está muito mais recente, que foi o impeachment da Dilma Rousseff. Tirando as discussões políticas, golpe, não foi, o que foi feito, dado o negócio, a gente percebe que a atividade de inteligência está intrínseca nesses 3 pontos. Ou pela negação dela, esses 3 casos são bem emblemáticos sobre isso, quando a inteligência de Estado, no último, ela passou a ser não observada para virar uma inteligência partidária, ou quando ela foi completamente desestruturada nos 2 primeiros casos. Então, existe ainda esse problema que é muito sério, é um problema que tem que ser discutido e que temos que ter, enquanto você, excelente pesquisadora, está escrevendo artigo, mas que a gente tem que produzir mais sobre isso para tentar sensibilizar. Inteligência de segurança pública, ela tem um métier específico. Inteligência de Estado, civil, de ação política, ela tem outro métier. Defesa é outro. Podem conversar? Podem. Podem dialogar? Podem trocar informações no ciclo de informação? Podem também. Mas as suas origens, a sua parte específica, ela tem os seus pormenores que devem ser respeitados. Então, acredito que a gente ainda está no processo muito embrionário. Acho que a gente ainda tem que crescer muito sobre isso. E o que é interessante é que toda vez que se coloca um discurso que a democracia está ameaçada, um dos primeiros alvos é a inteligência.
ela é sempre alçada como um dos grandes algozes da democracia. E quando é justamente o contrário, ela é a protetora da democracia. Então, eu fico muito feliz com o seu que você colocou de pontuações sobre essa temática, e principalmente eu vejo que há uma necessidade hoje de nós estruturarmos uma rede de pesquisadores nacional, uma rede de pesquisadores que possam dialogar diferentes olhares sobre a inteligência, seja do Oiapoque ao Chuí, em todos os estados da federação, e possamos contribuir com produção, com trabalho, com palestra, com coisas que a gente faz. Ainda somos muito pequenos se comparados a países como Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, quando falamos sobre inteligência de segurança pública, quando falamos sobre inteligência de democracia. Então, precisamos evoluir ainda muito nesse cenário. E o que você levantou é uma realidade. Obrigado pela pergunta, Rosana. Obrigado pela resposta, professor Vando. Passa então agora para o professor Sandro. Você queria indagar? Bom, é só para, primeiro, agradecer, né? Eu acho que, para todos nós do Virtus, até escrevi ali um tema fundamental, né? Eu acho que a gente vem batendo numa série de teclas para aqueles que estão trabalhando na frente da segurança pública. Primeiro, entender do que se trata, né? Eu acho que outro dia a gente estava até conversando sobre isso, né? Rosana e outros que a gente estava na Assembleia Legislativa, como há um grande desconhecimento, uma confusão generalizada sobre o tema, né? E eu acho que agora tu encerras muito bem, Wanda, falando dessa diferença entre a inteligência dos órgãos de defesa, no caso, defesa militar, vamos dizer assim, aqueles que trabalham com segurança pública, e a gente talvez vê que muitas das ações equivocadas das próprias polícias, pelo menos quando a gente vê a polícia no Rio de Janeiro, que se torna casos emblemáticos, né? Às vezes com gasto de grandes quantidades de dinheiro, sem ter necessariamente um retorno ou uma resposta condizente com isso, né? E a gente talvez enxergue ali um problema sério de inteligência, né? Um problema sério de informação e inteligência, talvez, não sei se pensas assim, mas a gente tem batido muito nessa tecla, que talvez sejam falhas, né? Então, de grande envergadura, né? E que precisam ser sanadas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Mas, mais do que isso, eu acho que a gente entender todos esses componentes que fazem parte da segurança pública, e isso casado com os aspectos, seja da inteligência, seja de outros desdobramentos, né? E é para isso a gente vencer aqueles discursos que hoje, outro dia, a gente estava até comentando, assim, tipo, não precisamos de polícia, né? Ou então a gente fica assim sempre por a promessa de uma terra prometida de pura paz e sem conflitos e que nunca chega, né? E as pessoas como falas assim extremamente perniciosas entre nós, né? Então acho que a gente tem que ter muita seriedade. Então isso eu estou falando também para todos os componentes do Virtus, né? De muita seriedade. Então a gente tem chamado pessoas que têm então esse lastro de muito peso na área, que discutem com muita seriedade, para que a gente possa ver que não se trata simplesmente da gente cair naqueles chavões, né? Naqueles discursos muito panfletários, que no fundo não levam a nada, e a gente sabe que a regulação e o controle, né, controle de pessoas e território faz parte de uma necessidade, pelo menos das instâncias que nós temos e conhecemos hoje, não tem como fugir disso, né? Então, como eu acho que alguém botou ali, né, as estruturas de paz e as estruturas de salvaguarda da vida, né, que a gente trabalha, vão cada vez mais precisar de uma inteligência empoderada, né, de informações muito claras e muito lúcidas para que a gente afaste de nós aquele ímpeto quase destrutivo, né? Entra numa favela, entra numa vila, já dando tiro para tudo que é lado. Isso, para mim, eu acho que é como Hannah Arendt definiu, né? Onde há violência porque não há poder, né? Para Hannah Arendt, ela separa essas duas coisas, poder e violência, né? E o poder da inteligência, o poder da informação vai se evitar a violência, né? Se evitar a absurdidade e a perversidade. Então, muito obrigado.
né? E obrigado a todos que estão aqui até essa hora, assim, pensando e refletindo junto. Agradeço bastante. Tem uma coisa que realmente, na sua fala, ficou muito emblemático para mim, a professora Rosana está aqui também, pode falar, o Sodré também, é que um dos maiores problemas que a gente vê da inteligência é quando ela fica refém de ações políticas. E a palavra inteligência, a operação de inteligência, a ação de inteligência, ela vira um modismo, como se inteligência pudesse resolver todos os problemas. E não, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta de poder decisório. A boa inteligência, ela vai assessorar o tomador de decisão a reduzir o seu grau de incerteza para que ele tome uma decisão muito mais acertada, no máximo possível. Agora, quando a inteligência ela cai no modismo, ela corre o risco de também cair no descontinuismo, de uma gestão para outra, uma gestão que ela aplica, não, vou usar inteligência em tudo, na outra gestão não, nós não vamos usar inteligência, nós vamos usar uma outra nomenclatura, e aí desidrata departamentos, setores internos, e às vezes é fechado divisões, porque a nossa bandeira é outra. E aí a gente cria uma fragilidade muito grande dentro do setor. Inclusive, a Zona deve ter também alguns amigos que até já se desmotivaram e trocaram de área já, porque percebem que não tem essa proteção relacionada à atividade em si. E quem está na inteligência, como eu falei no início, é uma pessoa que ela não tem que ser vista, ela produz conhecimento, ela não está no holofote. Se eu quero colocar alguém no holofote, eu tenho que colocar comunicação social e relação pública. Eu não tenho que colocar inteligência. Inteligência é assessoramento. Então, a gente trabalha no silêncio, a gente trabalha na sombra para produzir um conhecimento de melhor qualidade para que o Estado democrático seja respeitado. Bom, acho que a gente pode ir se encaminhando para o fim, né? Então, muito obrigado, professor Vando. Fica assim as portas do Virtus aqui em aberto, né? Que a gente possa produzir juntos. A ideia é que no próximo livro a gente convide todos os palestrantes e participantes das jornadas virtuosas para que a gente possa estar junto, né? Escrevendo, produzindo conhecimento, auxiliando, né, a construção de polícias cada vez mais instrumentalizadas para o efetivo trato da salvaguarda, né, que a gente sempre coloca como ponto de direcionamento, a salvaguarda da vida, a defesa da sociedade e de todos nós, né, no caso. Então, muito obrigado. Obrigado a todos que ficaram até essa hora e obrigado a João, né, que está aí à frente das Jornadas Virtuosas, trabalhando e tecendo, assim, trazendo pessoas, aproximando pessoas de grande qualidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Me coloco à disposição, sem precisarem, estou à disposição. Obrigado. Obrigado. Tchau, Podemos encerrar, então, a gravação.